Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse tão esperado discurso da presidente Dilma, vamos agora falar com Cristiana Lobo, nossa comentarista, que está no estúdio da Globo News em Brasília. Cristiana, boa noite para você. Bom, a presidente já saiu aqui do Brasil, né, com essa proposta de falar sobre a espionagem. É um tema que ela está resolvida realmente a deixar claro que o Brasil não aceita isso. Exatamente, Leilane. Ela já falou isso aqui pela nota que o governo divulgou na ocasião, quando cancelou a visita de Estado aos Estados Unidos, como disse a Sandra Coutinho. Enfim, ela está com esse assunto na pauta. Esse discurso foi fechado no fim de semana com assessores, com a presença do assessor Marco Aurélio Garcia, do ministro Paulo Bernardo, enfim, para tratar desse assunto. O que ela quer é que sejam estabelecidas normas que preservem os direitos individuais. Agora, a questão que se coloca, e o governo já presta atenção nisso, Leilane, é que o Brasil vai ficar falando, né, está com esse propósito de falar de espionagem, de condenar a espionagem, e nas Nações Unidas o grande assunto vai ser a Síria e também Irã. Então, ela pode perder espaço nessa questão aí, porque o assunto principal vai ser mesmo a Síria, enfim, e ela vai estar falando desse assunto espionagem. Então, vamos ver o que mais ela vai acrescentar. O Brasil deve aceitar sim a fiscalização de armas químicas na Síria, mas não a intervenção como defendem os Estados Unidos. Então, essa que eu acho que vai ser a questão central no debate na Assembleia da ONU. Mas a presidente Dilma Rousseff vai sim tocar nesse assunto, que é muito caro a ela, que é a questão da preservação dos direitos individuais, o direito dela, do cidadão brasileiro, e também da Petrobras, de suas correspondências, enfim, de dados brasileiros. A questão é exatamente o que você disse, é quanto do tempo ela vai dedicar a cada uma dessas coisas, porque afinal de contas nós não estamos lá numa posição sozinho, né? Quer dizer, na verdade, aquilo é um encontro para falar do mundo, e nesse momento no mundo o assunto é Síria e Irã. Agora, Cristiana queria falar de um outro assunto, bem nosso, eleições. Bom, está terminando o prazo para os partidos políticos e para os políticos, quer dizer, para os políticos trocarem de partido e para os partidos confirmarem a sua legenda. E ainda faltam 3 partidos. 3 ainda estão esperando o registro da Justiça Eleitoral. Um deles é o Rede Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. A pergunta é, vai dar tempo? Eu estava lendo que tem uma equipe suprapartidária, inclusive, ajudando a rede, né? Exatamente, Leilane. Olha, a gente conversa com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com assessores, enfim, a gente vê claramente que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral vai ser uma decisão técnica, uma decisão com base no cumprimento, no rigor da lei. Sempre que há muita ebulição política, a Justiça se apega na questão da lei para tomar a decisão, porque aí as pressões aumentam. Você falou nessa bancada aí suprapartidária para ajudar a ex-senadora Marina Silva, ex-ministra, a criar o partido dela, o Rede. Mas a ministra Carmen Lúcia já disse que vai precisar sim apresentar as 492 mil assinaturas, isso ainda não está contabilizado, e ela tem um prazo, como você disse, cada vez mais curto. Dia 5 acaba esse prazo. E essa bancada, ela conta com a ajuda, por exemplo, do senador Pedro Simon, e também até com uma ajuda mais, assim, não sistemática, mas uma ajuda do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que é um simpatizante. Ela até o convidou para se filiar ao partido, e outros partidos também já convidaram o ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, para se filiar, mas ele disse que ele está de altas partidárias, ele está praticando o desapego político partidário. Só para lembrar, Leilane, ele já foi filiado ao PT, já disputou as eleições em Sergipe pelo PT, mas agora não quer mais ter filiação partidária, mas está ajudando a ex-ministra Marina Silva. Você falou em 3 partidos, é o PROS, o Solidariedade e o Rede Solidariedade e o Rede Sustentabilidade da ex-ministra Marina Silva, que estão dependendo ainda dessa palavra final do Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã é um prazo máximo para um pedido de vista feito no TSE sobre o PROS.
O Partido PROS, ele é um partido que está sendo criado e ele vai se aproximar do governo Dilma Rousseff. O Partido Solidariedade, que é do ex-presidente da Força Sindical, Paulinho da Força, deputado, é um partido que pode se aproximar mais do PSDB, mais da oposição. Então a gente vai ver como é que vai se dar esses pedidos aí, como é que eles vão andar esses pedidos de criação de novos partidos. No mundo político, a avaliação é de que não deve sair nenhum deles, mas o PROS já cumpriu várias etapas, pode sim sair, vamos ver como é que vai ser a decisão do TSE. O fato é que são 3 novos partidos e para alguns ficaria difícil para o TSE permitir a criação do PROS e do Solidariedade e não permitir o partido de Marina Silva, que é uma política que já é conhecida, disputou a eleição, ficou em 3º lugar com 20 milhões de votos em 2010, está em 2º lugar nas pesquisas agora, mas o TSE diz exatamente isso, que não vai analisar com base na figura de Marina Silva, e sim nas assinaturas que o Rede Solidariedade apresentar ao TSE, à Justiça Eleitoral. O que alguns críticos falam, Cristiana, é que muitas dessas assinaturas foram rejeitadas por cartórios sem nenhuma justificativa, né? Então a questão é que ela conseguiu as assinaturas, mas as assinaturas estão sendo rejeitadas, né? Exatamente. E estes depoimentos, Leilane, podem ajudar a ex-ministra Marina Silva, porque alguns dirigentes fundadores do Rede Solidariedade tiveram a sua assinatura rejeitada. Então eles podem, olha, a nossa assinatura que é real foi rejeitada, quantos erros não podem ter sido cometidos? Então esse é um dos argumentos que o Rede Solidariedade vai apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, um detalhe só. Aqui em Brasília e em São Paulo, no ABC Paulista, são as regiões, os cartórios que têm rejeitado o maior número de assinaturas para a criação desse novo partido da ex-senadora Marina Silva. É uma situação realmente a se pensar e tentar entender, né? Diz que em São Paulo 70% das assinaturas foram rejeitadas. Vamos ver. Obrigada, Cristiana. Até amanhã. Até amanhã.